A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio do História e Geografia Bíblica. Nós estamos discorrendo pelos evangelhos e contando a história e a geografia dos acontecimentos, dos fatos que aconteceram nos evangelhos, né? Já falamos lá de Belém, já falamos de Nazaré, Cafarnaum, e hoje nós vamos falar da pesca maravilhosa. Aquele primeiro momento, aquela primeira pesca, nós vimos no episódio passado, que foram escolhidos ali uns pescadores como discípulos. E hoje, então, nós vamos falar dessa pesca desses pescadores e que Jesus entrou no barco com eles. Mas primeiro eu vou apresentar aqui o pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Edson, a paz do senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor aos pastores, Pai do Senhor aos que nos assistem. Bom, vamos ler aqui Lucas capítulo 5, verso 1 em diante. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Bom, esse é o texto da pesca maravilhosa. Nós vemos que tem uma segunda pesca maravilhosa, que daí é quando o Senhor Jesus já havia morrido, ressuscitado, naqueles 40 dias que o Senhor passou com eles aqui na terra ainda. O Senhor entrou num barco e participou ali de uma pesca maravilhosa também. A diferença lá, que lá foram 153 grandes peixes. Aqui diz que foi uma multidão de peixes que as redes rompiam. De qualquer forma, essas duas narrativas das pescas maravilhosas têm um ensinamento para a vida de uma maneira maravilhosa, né? Nós vemos aqui, pescamos a noite toda, não pegamos nada, as redes já estão lavadas, já guardamos o barco, né? Já estamos guardando o barco. E Jesus disse: Não, mas lança a rede, mas na tua palavra nós vamos lançar. Então, era o mesmo mar, o mesmo barco, as mesmas pessoas, o mesmo ambiente. Qual foi a grande diferença? A palavra do Senhor. Só aqui já tem um grande ensinamento. Eu não vou me aprofundar nisso, né? Não é uma pregação, não é uma mensagem, mas que grande ensinamento, né? Diferença está quando há uma palavra do Senhor. Eu ainda queria falar um pouquinho desse mar. Nós vamos colocar aqui alguma imagem aqui dos pescadores do mar da Galileia. Aqui diz que é o mar de Genezaré, mas é o mesmo mar da Galileia. Depende de em que lugar que eles estavam, o povo chamava, né, de Genezaré, Tiberíades, mas é o mar da Galileia. Então, é um mar interessante, que o mar da Galileia, até hoje, ele dá muitos peixes. Ele tem 18 espécies diferentes de peixes. A tilápia é o Uma principal, delas. né? E até hoje, como ele é de água doce, né? É chamado de mar, mas na verdade é um grande lago. E ele é de água doce, mas dá muito peixe até os dias de hoje. E naquele tempo, lá em Jerusalém, né, que tem uma distância razoável de Cafarnaum, do Mar da Galileia, eh, tinha no passado uma porta chamada Porta do Peixe. Por quê? Porque
esses pescadores, eles iam no caminho para Jerusalém vender os seus peixes lá na Porta do Peixe. Hoje, quem vai em Jerusalém tem lá a Porta de Damasco. A Porta de Damasco hoje fica no mesmo lugar que era a Porta do Peixe no passado. E a gente vê hoje ali as mulheres vendendo ali suas frutas, tem as vendas, ainda tem essa vida de vender ali na Porta de Damasco. Por quê? Porque é um caminho que vem dessa região e ali eles escolhem então para entregar e para vender ali os seus produtos. E antigamente era a Porta do Peixe por causa dos produtos pescados no mar da Galileia, principalmente. Mas vamos dar continuidade aqui à pesca maravilhosa. Professor Vinícius. Amém. Bom, primeiramente, pastor Ian, acho que cabe um esclarecimento. Por vezes nós estamos num evangelho e depois passamos para outro e volta naquele evangelho, e isso pode gerar um questionamento, né? Mas por que estamos indo e voltando e passando entre os evangelhos? Na verdade, não existe uma reconstrução cronológica exata, mas nós percebemos o quanto os evangelhos são livros complementares. Por vezes, fala-se sobre o mesmo assunto, com detalhes diferentes, mas existem assuntos que só alguns desses evangelhos vão tratar, e nós estamos percebendo isso. Então, esse detalhe de como foi o chamado dos discípulos e que houve uma instrução de Jesus para lançar as redes em plena luz do dia. Nós estamos falando de uma atividade pesqueira, não é? Que costuma-se fazer atividade pela noite, exatamente para que os peixes, não é, estão ali num ambiente que talvez seja mais seguro para eles, com menos movimentação. Então, eles ficam mais nas proximidades da superfície. Então, os pescadores usam esse horário também por conta disso. E o Senhor Jesus, ele ordena para lançar em plena luz do dia as redes e, contrariando a lógica, uma pesca maravilhosa, não é? Como foi dito aqui como título desse episódio. Então, esse detalhe de uma pesca excepcional, Lucas é o único que vai dar. Nós vimos como foi o chamado dos discípulos, os 4 primeiros, e esse detalhe não foi falado. Então, cabe também uma explicação de que, historicamente, nós precisamos usar os 4 evangelhos para entender com profundidade. E às vezes nós vemos pessoas que querem encontrar em um livro a sequência exata. Aliás, se em livros que relatam a história, né, de Jesus aqui, como no caso dos 4 evangelhos, né, quem dirá então, quiçá, sobre uma cronologia até escatológica. Às vezes as pessoas querem ler um livro e que haja ali uma sequência de acontecimentos. Então, se nem um livro que vai tratar assunto histórico vai seguir à risca a cronologia, é mesmo pela luz da revelação que se entende, né? Tanto assuntos históricos quanto escatológicos. Então, eu queria fazer essa consideração primeiro e despertar também aqueles que nos assistem para que se apropriem da leitura da palavra, porque isso é muito importante. Aqui nós estamos explorando assuntos históricos, geográficos, mas certamente a palavra de Deus age em cada um que lê. Então o Senhor quer dar mais entendimento da sua palavra a cada um que vai fazer uso dela na sua vida, não é? Então, pastor Ian, nós comentamos aqui sobre a indústria pesqueira. Às vezes a gente está acostumado a pensar assim: Pedro era pescador, ele ia lá, acordava e pescava, pegava o que seria consumido durante o dia, era para o almoço dele, ele levava para casa e eles comiam. Na verdade, a pesca não era uma pesca de subsistência no Mar da Galileia. Nós vamos perceber empresas familiares, como no caso de Zebedeu, seus empregados, seus 2 filhos. Temos Pedro e André, irmãos. Então, essas pequenas empresas, pequenos grupos, eles pescavam,
Mas esses peixes, eles eram também exportados, principalmente porque como havia mares cortando Cidade de as Cafarnaum. margens, né, a cidade de Cafarnaum e a margem do mar da Galileia, esses peixes eles eram vendidos, eles eram salgados para preservar, então eram exportados para outras fronteiras, vamos colocar assim, né, fronteiras da Síria, por exemplo, mas o próprio abastecimento de peixes dentro de Israel. Então isso é importante, porque nós temos a região da Galileia ao norte, mas esses peixes eram vendidos também para as regiões do sul, como Jerusalém e a Judéia, por exemplo. Então, cabe essa reconstrução, né, de como era na ocasião, porque isso cria realmente o pano de fundo onde o Senhor Jesus operou muitos milagres. Tem outros comentários, mas ao longo do episódio nós vamos falando aqui. É interessante isso porque Israel tinha 2 lagos grandes, né, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Mar Morto. Só que o Mar Morto, como o nome próprio diz, é morto, não tem peixe, até hoje não tem peixe. Salinidade altíssima, Agora né? diz que está tendo uns milagres lá, que na beirada lá está começando a dar uns peixinhos lá no Mar Morto. Mas, então, o sul de Israel não tinha peixe, né? Isso. Todo peixe vinha do Mar da Galileia. Pastor Eduardo, aqui nós vemos 2 momentos aqui. Jesus ele entra primeiramente no barco para falar à multidão. Depois ele aproveita o mesmo barco com os pescadores que estavam no barco e ele pediu para se afastar um pouco ali da margem. Depois ele fala com Pedro para ele lançar as redes e Pedro questiona ali, né, que pescou a noite toda. Ou seja, resumindo aqui, o Senhor se preocupou com a multidão, mas o Senhor se preocupou com os que estavam no barco, né? Exato. O que nós temos para falar sobre isso e sobre outros pontos que o pastor tem aí? Olha, é impressionante a riqueza de detalhes que o texto contém com poucas palavras, né? Eu assinalei aqui alguns pequenos detalhes. Por exemplo, o Senhor Jesus orienta a Pedro para fazer-te ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Ou seja, ele estava dando uma ordem a Pedro, ensinando a Pedro como ele deveria fazer para realizar aquela pesca naquela noite, naquele dia. E ele disse, olha, mas nós trabalhamos toda a noite. E no o vocábulo grego que é usado aqui para a palavra trabalhar, ela se deriva de uma expressão que significa sofrimento, exaustão, tá? Então, quando ele fala, nós trabalhamos, é uma expressão que diz assim, mas nós sofremos, nós estamos cansados, não é? Da noite que nós trabalhamos e nós não pegamos nada. E ele, com isso, ele queria dizer o seguinte, protestava contra as palavras de Jesus em ter que voltar ao mar para lançar novamente as redes. Mas aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo ali era uma escola, era uma didática. O Senhor estava ensinando os discípulos a confiarem nele, apesar das circunstâncias. É exatamente a didática que somos levados na nossa vida espiritual a confiar no Senhor, apesar das circunstâncias da vida. Vivemos momentos adversos, achamos que não vai dar certo, achamos que não vai resolver, mas o Senhor diz assim, faz isso. E era exatamente isso que o Senhor queria ensinar a Pedro e aos demais discípulos. E quando eles lançaram ali a rede, não é? Eles viram que algo muito incomum havia acontecido. Quando eles recolheram as redes de modo que
colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que a rede se lhe rompia. Eles viram que uma coisa extraordinária, né, além da sua capacidade de entendimento, havia acontecido ali. E naquele momento, eles se deram conta de que um grande horizonte espiritual abria diante dos seus olhos. Eles achavam que eles sabiam alguma coisa, mas eu me lembrei da expressão que Pedro usou com a expressão que o apóstolo, com o profeta Isaías, ele disse em Isaías capítulo 6, verso 5, diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, naquele momento, Pedro e os discípulos e os demais discípulos que ali estavam com ele, eles viram que eles estavam diante do Senhor dos Exércitos, né? Daquele que tinha uma autoridade e um poder muito além do que eles podiam imaginar. Toda a sua experiência de pescador, todo o seu esforço de uma noite inteira lançando a rede, não podia em nada se comparar à simples ordem do Senhor de lançar aquelas redes, né? Então, isso mostra a grandeza, e a partir dali, né, eles se tornam discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, porque quando eles chegam em terra, diz a palavra, que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Então, a pesca maravilhosa, na verdade, foi um divisor de águas no discipulado do Senhor, porque a partir daquele momento eles tiveram a plena consciência de que eles não estavam seguindo simplesmente um mestre, mas que eles estavam seguindo o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor do Universo, que tinha um poder além da sua capacidade de entender. O quadro que nós vemos aqui à frente, não é? Mostrando os pescadores, né? A inteligência artificial, ela reconstrói um pouco da vida dos pescadores dos tempos de Jesus, né? E vemos as redes. Eu fiz aqui uma pequena anotação em que Mateus ele usa do grego a expressão rede, três palavras diferentes, né? Uma palavra é diktion, que é uma palavra significando uma rede qualquer que é lançada. Essa é a expressão que Lucas usa aqui no capítulo 5. Então, se nós formos no original grego, está lá a palavra diktion. Mas Mateus, por exemplo, no capítulo 4, verso 18, quando ele fala do momento que ele encontrou André, Pedro, Tiago e João, eles estavam lançando uma rede, e ele usa a expressão amfiblestron, que é uma rede de arremesso, o que seria hoje o que nós conhecemos como a tarrafa, né? Então, eles estavam fazendo a pesca com uma tarrafa. E ele usa também em Mateus 13, quando fala sobre a parábola da grande rede, a pesca, né? Que ele fala sobre os peixes bons e peixes ruins, ele usa um outro tipo de expressão grega, que é sagene, que é a rede de arrasto, né? Então, é interessante como a Bíblia, como a palavra, como o Evangelho, ele é detalhista, né? Ele registra com minúcias a vida
e reconstrói com minúcias a vida do homem dos tempos de Jesus, mostrando quão fiel e quão fidedigno é o registro da palavra de Deus para nós. Podemos lê-la com toda segurança, aceitá-la como uma palavra fiel naquilo que nos diz, especialmente no seu sentido espiritual. Bom, o título Pesca Maravilhosa está muito bem colocado aqui, porque foi uma maravilha, né? Um milagre ali, né? Que é algo que vem pela palavra do Senhor. Agora, interessante essa questão aí dos tipos de rede, né? E nós vemos aqui nas figuras, né, a rede de arrasto ali, que é uma rede maior, e a tarrafa, que é muito comum, que a gente conhece, né? Menor. Mas eles pegavam muitos peixes. Agora, aqui nós vemos uma coisa, um ensino que nós já falamos antes e é muito falado nas mensagens desse texto. Às vezes a pessoa pensa assim que a vida dele não está dando certo, como falou o pastor Eduardo aqui, está afadigado, está ali, né, desgastado, porque pescou a noite toda, não pegou nada. Então, às vezes, a pessoa está desanimada, né, cansada, e às vezes não tem mais ânimo para continuar novamente naquele mesmo assunto. Às vezes, numa vida profissional, pensa assim, minha vida profissional não tem jeito. Às vezes, no próprio casamento, né, uma situação ali que a pessoa... E, às vezes, na cidade, moradia, mas nós vemos aqui que o Senhor, né, no mesmo ambiente, as mesmas pessoas, o mesmo barco, a mesma rede. Eu queria frisar isso aqui novamente. A única diferença foi que agora o Senhor estava no barco e o Senhor disse, vai mais ao alto e lança a rede, ou seja, vai num lugar mais profundo e lança a rede. E pegaram os grandes peixes, né? Lá na outra pesca maravilhosa, o Senhor diz, lança a rede à direita, né? Disse até o local para lançar, né? Aqui o Senhor diz, vai mais no profundo aí, lança. E pegou. Na palavra do Senhor, a bênção, ela vem. E isso aí mudou tudo, mudou completamente a vida deles, mudou o futuro deles, como foi falado aqui, né? Mudaram de vida. Por quê? Porque viram que no Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor, tudo muda no mesmo ambiente, né? Às vezes nem precisa mudar o ambiente, muda pela palavra do Senhor. Professor Vinícius. Vamos falar um pouco sobre até o Mar da Galileia, porque é muito importante nós explorarmos o ambiente, né, onde Jesus está atuando. Então aqui nós temos algumas medidas, essa é um registro do Mar da Galileia, né? Ele tem aqui seus 21 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, ele é abaixo do nível do mar, não é? Ali em torno de 210 metros abaixo do nível do mar. E nós temos muitos episódios em que vemos tempestades, ventos, o que era comum, mas a gente pode pensar assim, mas dentro de um lago, né? Por que aconteciam tantas tempestades assim? Mas como a região era cercada de colinas, então aquele ar que vinha do mar Mediterrâneo e passava pelas colinas se tornava mais frio. Quando esse ar frio descia da colina em direção ao ar quente que estava na superfície do lago, e isso é que provocava, né, muitas tempestades. Então nós vamos ainda falar sobre, né, esses momentos de tempestade, mas foi num lugar como esse que o Senhor Jesus estava ensinando os seus alunos, os seus discípulos. Por quê? Qual foi o instrumento de trabalho de Pedro? O barco e a rede. Jesus fez do barco um púlpito. Ou seja, ele está ensinando para os seus discípulos, qualquer lugar é lugar de pregar a palavra de Deus. No ambiente que ele está trabalhando, ele está pregando a palavra. Ele está lançando a rede. E mais, o Senhor Jesus deixa um chamado. Vos farei
pescadores de homens. Aquilo que eles sabiam muito bem, que eles viviam, que eles praticavam, agora não seria simplesmente peixes. É claro que eles continuam na sua prática profissional, mas o chamado espiritual ele está acima de tudo. E interessante é que aqui está uma profecia, porque a pesca maravilhosa e os pescadores de homens, de fato, aconteceram uma pesca para o reino de Deus. Quando Pedro ele vai entregar a primeira mensagem no dia de Pentecostes, ali foi uma pesca maravilhosa para o reino de Deus, se cumprindo com em torno de 3.000 almas. Muito Então, bom. essa palavra que o Senhor Jesus entregou foi uma profecia. E que se cumpriu na vida de Pedro e na vida da igreja. Foi a primeira pesca maravilhosa. Então, há muita atenção que precisa ser dada nesses detalhes bíblicos, porque é a presença da palavra na vida do homem. Então, esse é um detalhe importante que queríamos mencionar aqui. E no chamado o Senhor disse, serão pescadores de De homens, homens. né? Ainda frisar aqui, né, profundidade 43 metros, né, uma média de profundidade de 26 metros. Então, por isso que tem muito peixe, né? Tinha muito peixe, e até hoje o Mar da Galileia, né, ele tem muita quantidade de peixes ainda, o mar que tem toda essa fartura, né? E por isso, lançar a rede, os peixes vão para um lado, para outro, uma hora pode ser que pegue, outra hora pode ser que não pegue, mas na palavra do Senhor pegou muitos peixes. Pastor Eduardo, um comentário ainda? Eu gostaria também de ler aqui Jó 42:5, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A experiência dos homens que viveram momentos intensos com Deus são experiências marcantes. Jó viveu essa experiência. Isaías viveu essa experiência. Pedro e os discípulos, né, os 4 primeiros discípulos, viveram essa experiência. E o desafio agora é o seguinte: nós também vivemos essa experiência, que essa seja a nossa experiência de vida com o Senhor, não é? Amém. Na orientação do Senhor, o Senhor presente, sempre há fartura, né? Amém? Estamos encerrando esse episódio. Pesca maravilhosa é algo muito maravilhoso mesmo, tem um ensino profundo para nossas vidas. Todos nós fomos já impactados por essa mensagem, né, em algum momento da nossa vida, e agora todos aí conhecendo, né, e olhando, vendo, revendo sobre a pesca maravilhosa. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor a todos. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Das riquezas do reino de